Mais açúcar, mais mel, fervido, batido com limão, são inúmeras receitas mirabolantes, na maioria das vezes, de xarope para suplementação de colônias de abelha sem ferrão. E nesse universo todo de suplementação de abelha sem ferrão, é difícil saber em quem acreditar, é difícil saber qual receita seguir. Por isso, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual é a receita que eu uso de xarope para as minhas abelhas e que também aconselho aos mais de 2.400 alunos do programa Abelhando 100%. Além, é claro, de entendermos quais são as receitas disponíveis por aí e qual delas é a melhor receita para oferecermos para as nossas colônias. Além de entender um pouco mais sobre o famoso xarope de açúcar invertido, que de verdade, adianto para vocês, é uma mentira dizer que ele é muito melhor para as nossas abelhas. Eu tenho pesquisas que comprovam isso. Mas antes de mais nada, por favor, editor, roda a vinheta. Bom, e para começarmos esse vídeo com vocês que estão aí me acompanhando, entendendo 100% do que eu tenho para dizer, é importante a gente falar um pouquinho sobre o que é, de fato, o xarope para alimentação das abelhas sem ferrão. O xarope para as abelhas sem ferrão, ele é basicamente o que este composto aqui, ó, representa para as colônias de abelha sem ferrão. Esse aqui é o mel de tiúba da nossa loja da Emporiama, que inclusive é uma safra exclusiva e está disponível por lá, depois se vocês quiserem conferir. E o mel de tiúba, assim como para muitas outras espécies de abelha, ele é o principal composto energético das colônias, que é o elemento utilizado pelas operárias adultas para sua alimentação e para gerar a energia que elas precisam justamente para realizar os trabalhos de dentro e fora da colônia. O xarope ele entra como um substituto, uma suplementação deste elemento principal das colônias de abelha sem ferrão. Por isso mesmo, justamente por ser um substituto, o xarope ele não deve ser e nunca deve ser considerado a alimentação principal das colônias. Não é obrigatório e é encarado como uma suplementação na falta do alimento principal, que é o néctar que produz o mel dentro das colônias. Justamente por não ser essencial, o xarope ele é utilizado apenas em momentos de necessidade das colônias, principalmente no momento de reposição pós-trauma, pós uma transferência, pós uma divisão, pós uma transposição, e em momentos de fragilidade causados por problemas relacionados a inimigos naturais, ao clima e também à vegetação. Mas vale lembrar que ele entra nesses casos como um potencial energético para auxiliar essas colônias a ter a energia necessária para se recuperar desses momentos de crise, para se fortalecer e ser possível voltarem a coletar normalmente o alimento natural quando já estiverem com um ganho energético maior. Por isso, é sempre importante que, além da gente estar fazendo a suplementação para as colônias, a gente esteja constantemente plantando, dia após dia, plantinha após plantinha, não importa o tamanho, não importa onde, é importante plantar. Quando a gente planta, nós estaremos sempre garantindo que as nossas abelhas tenham o alimento de verdade que elas precisam, que é o néctar, o pólen e também as resinas que elas coletam a partir das plantas. Então, xarope não é alimento, xarope é suplemento. Alimento de abelha sem ferrão é planta que oferece néctar e pólen com qualidade, quantidade e acessibilidade necessárias para uma colônia conseguir se desenvolver. Entendido isso? Podemos seguir com o nosso vídeo. Tendo entendido o que é o xarope, para que ele é usado, quando usar o xarope, preciso dizer para vocês, meus queridos abelhudos que aqui me acompanham, xarope invertido é uma mentira. Sim, xarope invertido é uma mentira. E eu tenho provas científicas de que o xarope invertido, dito que é muito melhor, dito que ajuda muito mais as abelhas, é uma mentira. Mas antes, vamos entender o que é esse tal de xarope invertido e por que esse xarope invertido é tão utilizado. Bom, o xarope de açúcar invertido, como assim é chamado, ele é um xarope fabricado a partir do açúcar, água e o ácido cítrico, que normalmente é obtido através do suco de limão, preparado nas proporções corretas com relação à água e açúcar pelos criadores. Teoricamente, o ácido cítrico, ele auxilia na inversão da sacarose em glicose e frutose, auxiliando a absorção desse xarope e o ganho de potencial energético pelas abelhas que estão consumindo, que não terão que processar esse açúcar, porque ele já foi meio que pré-processado
causado pelo ácido cítrico incluído na mistura. Porém, apesar dessa inversão realmente acontecer, as pesquisas mostraram que o xarope invertido não é considerado mais eficiente do que o xarope de água e açúcar preparado de forma comum. E para comprovar isso para vocês, eu trouxe aqui 3 pesquisas que eu abri sobre alimentações artificiais em colônias de abelhas sem ferrão, publicadas por diferentes universidades e entidades científicas. Inclusive, vou deixar o link dessas pesquisas aqui na descrição, caso vocês queiram se aprofundar. E essas diferentes pesquisas dizem: primeira, a utilização da alimentação artificial energética com ácido cítrico não apresentou diferença significativa entre o xarope comum. A segunda pesquisa disse o seguinte: o xarope invertido com ácido cítrico apresentou melhores resultados para ganho de peso nas colmeias, porém não diferiu estatisticamente do xarope simples, o que não enfatiza o seu uso, justificado pelo aumento dos custos com a alimentação das abelhas pelo produtor, onerado pelo seu valor de compra a mais quando se compara ao xarope simples, que somente usa o açúcar e a água, além, é claro, dos cuidados com o teor de hidroximetilfurfural aumentados no xarope de açúcar invertido. E aqui tem outra pesquisa que fala sobre HMF. O ácido inverte a sacarose em glicose e frutose, pré-digerindo o xarope e facilitando a absorção da alimentação para as abelhas. Beleza, entendemos isso. Porém, isso também aumenta o teor de HMF, hidroximetilfurfural, tornando o xarope, então, tóxico para as abelhas. E eu tenho mais uma pesquisa que diz: em conclusões, os resultados indicaram o maior consumo do xarope invertido pelas abelhas, mas isso não deve ter afetado o desenvolvimento das colônias, pelo menos não de forma marcante. E uma quarta pesquisa diz o seguinte: é muito mais prático dar às abelhas simplesmente água com açúcar, ao invés de misturas complexas e difíceis de fazer. A alimentação artificial com 2 partes em volume de água e 3 partes em volume de açúcar, 60-40, ela ofereceu bons resultados. Essa proporção é equivalente à de alguns néctares na natureza, sendo muito bem aproveitado pelas abelhas. Entendido isso, tenho que dizer para vocês, meus queridos abelhudos, não percam tempo tentando receitas mirabolantes de xarope de açúcar invertido, de xarope de invertido não sei o que, de xarope de não sei o que lá, de xarope da Rainha Elizabeth para as abelhas sem ferrão. Faça o que é comum, faça o que é usual e o que as pesquisas já comprovaram que é tão eficiente quanto qualquer outra receita mirabolante, que vai acabar sendo mais caro para você e também mais caro para as abelhas, beleza? Entendido isso, vamos aprender então a receita que eu mais utilizo, que é segura, que não precisa de todo esse processamento de xarope artificial para alimentação das minhas colônias de abelhas sem ferrão, que é a receita que eu também aconselho para os meus mais de 2.400 alunos utilizarem também nas suas suplementações. Vamos lá. Bom, pessoal, para a gente fazer o xarope que eu utilizo com as minhas colunas e aconselho os alunos a utilizarem, é só a gente pegar um recipiente grande o suficiente para comportar todo o xarope que você precisa fazer. No caso, eu preciso de 1 galão de 5 litros por alimentação. Colocar a quantidade de açúcar que você vai utilizar. Aqui eu coloquei uma quantidade só demonstrativa de açúcar, tá? Tem mais ou menos o equivalente aqui a 1 litro de açúcar. Então a gente tem uma medida próxima de 1 litro de açúcar aqui. O açúcar que a gente vai utilizar, ele varia de acordo com o meliponicultor, mas eu costumo usar o açúcar cristal, tá? Esse cristal aqui é um açúcar menos processado que o açúcar refinado e normalmente eu dou preferência para comprar o açúcar cristal orgânico, que é um açúcar que na sua produção não utilizou agrotóxicos ou pesticidas, não denegrindo o meio ambiente. Então tem essa pegada ambiental também. É claro que se você não quiser comprar açúcar orgânico, não precisa, apenas o açúcar cristal, até mesmo o açúcar refinado, você pode comprar para produzir o seu xarope também. Só não aconselho comprar açúcar mascavo, que já é um açúcar tão pouco processado que o xarope acaba ficando com um odor, um sabor desagradável para as abelhas, muito próximo do que é a rapadura, e elas não consomem corretamente, tá? E o último elemento que eu utilizo é a papinha proteica da Empório Ama. A papinha proteica que a gente utiliza para suplementação de colônias de abelhas sem ferrão, que é justamente o odor que vai atrair as colônias de abelhas sem ferrão para coleta. O odor do samburá das próprias abelhas nativas sem ferrão é irresistível para elas. E colocando um pouco no xarope, torna o xarope também irresistível para a coleta das colônias. Fechou? Bom, o processo de fabricação do nosso xarope aqui é muito simples. Você vai colocar uma parte de açúcar, pode ser o tanto que você quiser aqui de açúcar, e o restante você vai colocar de água, uma medida bem de olho mesmo, não precisa ser exata, tá? Então se eu tenho 2 dedos de açúcar, para ser em torno de 60% de açúcar, 40% de água, eu vou botar então 1,5 dedo mais ou menos de água aqui acima do açúcar. Se eu quiser fazer 50-50, eu ponho 2 dedos de água acima do açúcar aqui. Eu vou fazer então a medida padrão, que seria 50-50 ou 1:1, tá? Vou colocar água aqui mesmo, até cobrir 2 dedos acima do açúcar.
Pronto. 2 dedos de água, 2 dedos de açúcar. E agora que vem a parte mais complicada da produção do xarope do Abelhando o Mundo Afora do Gabriel, que é chacoalhar. Você vai chacoalhar até todo o açúcar cristal que está aqui dentro derreter, dissolver nessa água aqui e que não sobre mais os grãos de açúcar no fundo, indicando que toda a solução já está bem diluída, tá? Nesse momento aqui de chacoalhar, você já pode, se quiser, incluir um pouco da papinha proteica, se você for utilizar a papinha proteica, ó. Só abrir a papinha, colocar um pouquinho aqui, não precisa ser muito. Ó, abri a papinha, coloquei um pouquinho, tá? Acho que não deu pra ver na câmera, mas já dá pra ver que ele ficou bem laranjinha por causa da papinha, tá? Ó, chacoalhei. Vou chacoalhar um pouco aqui, quando o açúcar estiver diluído eu volto pra vocês. Prontinho, tá aqui. Pronto o xarope que eu utilizo com as minhas colônias e que os meus alunos também utilizam com suas próprias colônias com muita facilidade, sendo que a gente produz esse xarope em menos de 5 minutos e você já tem aí um composto que vai ser muito aceito pelas abelhas, bem aproveitado e tem, segundo as pesquisas, as mesmas eficiências que o xarope de açúcar invertido tão falado que é muito melhor para as abelhas. Na verdade, esse daqui tem a mesma função, beleza? Viu só como é simples preparar um bom xarope, um xarope usual para suas abelhas? Ah, e para você que perguntou o porquê de eu estar incluindo a papinha no xarope, é muito simples. A papinha ela tem um odor muito buscado pelas abelhas, que é o odor do samburá. Nós utilizamos muito samburá na produção da nossa papinha proteica para a suplementação de colônias de abelhas sem ferrão. Inclusive, é por isso que essa papinha é utilizada por todas as espécies de abelhas sem ferrão que foram testadas por nós e por nossos alunos, com ótimos resultados, por conta da alta presença do samburá na composição desse elemento, da papinha. Por isso mesmo, pela presença do samburá, pelo odor do samburá ser muito diferente de qualquer outro elemento e muito próximo do que as abelhas sem ferrão estão adaptadas, elas vão atrás desse odor, elas buscam esse odor. E quando a gente mistura um pouco de papinha ao xarope, agregando esse odor também, elas vão atrás do xarope para buscar de onde está vindo esse odor e acabam consumindo com mais facilidade. Uma prova de que isso funciona são as colônias novas que chegaram do sítio abelhudo. Essas colônias elas foram compradas vindas de outro meliponário distante daqui, em Taubaté, 2, 3 cidades para frente. E nesse meliponário, a alimentação é servida aqui, ó, em alimentadores modelo Rosso, que são essas garrafinhas na porta de entrada da colônia, e elas não estão adaptadas à coleta externa. E eu ofereci um pouco de alimentação aqui no alimentador externo para as minhas colônias e não adaptei aquelas colônias à coleta externa, acreditando que só as minhas coletariam. Para minha surpresa, todas as colônias começaram a coletar alimentação externa quando foi oferecida, até mesmo as que não estavam adaptadas. Provavelmente por conta do odor da papinha, porque quando não incluía a papinha no xarope, eu tinha que fazer a rotina de adaptação dessa colônia à coleta de alimentação externa do xarope. Por isso mesmo, eu coloco a papinha desde então nos meus xaropes para facilitar a aceitação das colônias que estão sendo suplementadas com ela. Bom, e vamos ver agora como eu faço para oferecer alimentação artificial, o xarope, para as minhas colônias de abelhas sem ferrão. Bom, tem duas formas principais de oferecimento. Existem 3 principais, eu utilizo 2 das principais. As 3 são o oferecimento interno, utilizado principalmente para colônias que estão enfraquecidas, precisando de um manejo mais específico, a gente realiza internamente. O oferecimento semi-externo, que é com alimentador modelo Rosso, tá vendo aqui, ó? Esse daqui é o modelo Rosso simples da Empório Ama, tá? A gente tem uma plataforma de alimentação ali dentro, olha só como ele funciona. Ali dentro tem uma plataforma de alimentação, onde com o gotejador, né, com esse frasquinho aqui, ó, que tem 2 buraquinhos gotejadores, ele vai gotejando na plataforma e as abelhas que passam pelo orifício e saem aqui, elas vão coletando esse alimento. E também tem o alimentador com labirinto, vendido também na Empório Ama, que é esse alimentador aqui, tá? Ó, ele tem um labirinto aqui, ó, onde as abelhas entram por aqui, saem por aqui, tem uma plataforma de alimentação aqui e aqui a saída, tá? Então ele faz um L. Isso aqui facilita a defesa dessa colônia, caso elas precisem se defender. Então existem esses 2 modelos de alimentador Rosso, que é justamente o alimentador que fica na entrada das colônias. Por que que eu utilizo ele? Em que momento que a gente utiliza? Principalmente com colônias que não aceitam alimentação externa e com locais em que a alimentação externa é inviável por conta da presença de abelhas com ferrão, de Apis mellifera. Então a gente oferece no alimentador modelo Rosso para as colônias essa alimentação. Mas vale lembrar que o modelo Rosso ele tem alguns pontos negativos, que é a atração de inimigos naturais como formigas, por exemplo. Elas chegam até a entrada da colônia para poder buscar os restos de alimento artificial do xarope que sobra, podendo invadir a colônia e acabar matando uma colônia que está mais enfraquecida. Portanto, se as colônias estão enfraquecidas, coloque apenas a alimentação
interna. Se as colônias estão fortes, tente adaptar à alimentação externa, que é a terceira forma de alimentação, que a gente utiliza aqui, ó, nesse alimentador externo aqui. Eu uso a argila expandida, que ela é um elemento que acaba boiando no xarope que é oferecido, oferecendo a plataforma de apoio que as abelhas precisam para coletar o xarope. Normalmente eu encho aqui essa bacia por conta da quantidade de colônias, fazendo a divisão do xarope, vai sair mais ou menos uns 50, 60 ml para cada uma, e eu ofereço periodicamente com períodos espaçados, porque nós estamos agora no momento de coleta ativa para as abelhas. Porém, como minha intenção não é produção de mel com essas colônias, e sim produção de colônias, eu ainda assim mantenho uma rotina de alimentação energética, só que mais espaçada. Uma vez a cada 15 dias eu ofereço um pouco de alimentação energética externa para essas colônias. E elas mantêm todo o restante dos dias a coleta natural do néctar e do pólen oferecidos pela natureza que está aqui em volta. Que não é pequena, porque a gente tem uma reserva relativamente grande aqui para elas coletarem, beleza? E para oferecer o xarope no alimentador artificial, eu faço dessa forma. Molho um pouco por cima do alimentador. Vou deixar um pouco aqui para oferecer para as colônias que estão com a alimentação do modelo rosso. E ó, um pouquinho do xarope aqui, eu dou uma incentivada nas colônias para coleta, passando um pouco na entrada das colônias que já coletam, ó, no alimentador artificial tradicionalmente. Posso pegar um pouquinho aqui, que já coletam, ó, vou voltar, que já coletam, ó, no alimentador externo naturalmente, tá? Então, passando em todas as entradas, incentivando elas a realizar a coleta. Daqui a pouquinho a gente volta para vocês mostrando o alimentador externo, ó. Já tem algumas abelhas querendo chegar nele ali. Enquanto isso, a gente vai oferecendo a alimentação semi-externa para as colônias que acabaram de chegar. Eu prefiro oferecer alimentação semi-externa para elas, para que elas não acabem brigando com as colônias que já estavam aqui no meliponário. São colônias recém-chegadas, elas são de um genótipo um pouco mais agressivo, né, mais defensivo. Então eu prefiro ir oferecendo alimentação semi-externa para elas, beleza? E ó, sempre que eu oferecer alimentação semi-externa no rosto, tem que abrir, ó, os orifícios de alimentação, porque elas vão sempre fechar os orifícios utilizados no alimentador rosto, tá? Então vem aqui, pronto. Perfeito. Isso aí. Oferecido, alimentação energética simples, rápida de se fazer e ótima para a coleta das abelhas. Sobre quantidades e periodicidade de oferecimento de xarope, eu vou convidar vocês para assistir outros conteúdos que já foram disponibilizados no canal que falam justamente sobre isso. Porque existem muitas variáveis de acordo com o tempo da colônia, de acordo com o momento em que ela está, com o manejo que você fez, com o tipo de abelha, com o local em que ela está inserida, com o período do ano. Isso vai variando demais e todas essas variáveis são importantes da gente considerar na hora de oferecer uma alimentação correta para as nossas colônias, tá? E se você gostou do conteúdo desse vídeo, gostou de entender um pouco mais sobre o xarope de açúcar invertido, sobre o xarope comum, o que as pesquisas dizem sobre eles, deixa o seu like, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E é claro, se você gostou da receita do xarope que eu utilizo e quer passar para outros amigos, conhecidos meliponicultores que também produzem xarope, que também faziam xarope de açúcar invertido, gastando recursos, gastando dinheiro e gastando tempo para a mesma eficiência que o xarope comum, por favor, encaminhe esse vídeo para eles, que vai ajudar bastante eles e também a gente aqui que está produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Ah, e eu tenho um convite para te fazer. Se você quiser aprender como criar as suas próprias colônias de abelha sem ferrão em casa, com total confiança e os melhores resultados, mesmo que você esteja começando do absoluto zero e ainda não conheça muito sobre as abelhas sem ferrão, eu estou organizando um evento 100% online e 100% gratuito, o Intensivo Missão Abelhando, onde a minha missão é te mostrar em 7 dias justamente como ter as suas próprias colônias de abelha sem ferrão com confiança na sua própria casa, com os melhores resultados, mesmo que você não saiba nada. Por isso mesmo, se quiser garantir a sua vaga, clica no link que está junto com esse vídeo, na descrição, nos comentários e entra pro intensivo. Eu espero poder enviar todos os materiais bônus para você, os e-books, as apostilas, os bônus exclusivos, os livros exclusivos que terão dentro do nosso evento. E é claro, eu espero por você nas aulas incríveis que eu estou preparando sobre esse universo incrível das abelhas nativas. Um grande abraço do maior abelho de todos e fui, pessoal!